Tudo bem, estudantes da EJA? Espero que estejam bem. Eu sou o professor Juliano e hoje temos mais uma aula de Geografia. Vamos iniciar nossa aula, como sempre fazemos, com uma reflexão que vai fazer com que nós possamos pensar um pouco aí sobre a nossa vida. Ali na tela de vocês tem um pensamento. Olhem lá. O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Aristóteles. Aristóteles, que é um filósofo grego, ele trouxe esse pensamento aí tão importante para nós, né? Não é mesmo? Vejam, ele faz algumas afirmações com uma reflexão final que nos chama a atenção. O ignorante afirma, então, algumas pessoas afirmam coisas, né? Talvez não tenham nem conhecimento. O sábio duvida, então ele está querendo dizer ali, está dizendo, na verdade, que as pessoas que são sábias duvidam de algumas coisas. E ainda ele conclui, o sensato reflete. O que quer dizer isso? O sensato, a pessoa que sabe o momento de se colocar, de falar algo, ele vai refletir anteriormente, ele vai pensar sobre aquilo antes de tomar uma decisão ou de afirmar alguma coisa. Essa reflexão nos traz um importante pensamento sobre a vida. Precisamos sempre refletir sobre as coisas. Não podemos afirmar sem conhecimento, sem buscar informações. Então, esse pensamento serve muito para o nosso cotidiano. Mas vamos iniciar a nossa aula. Vamos continuar falando sobre o governo municipal e também a sua relação com a cidadania. Recordam que no encontro anterior eu trouxe algumas imagens. Essas duas imagens aí que está na tela de vocês. Lembram que eu perguntei sobre essas imagens? Perguntei, inclusive, qual é a relação que existe entre elas. Vejam, na primeira imagem, temos uma pessoa, um trabalhador, né? Um trabalhador que geralmente nós vemos nas cidades, não é mesmo? Um coletor, um varredor de ruas, como algumas pessoas chamam. Existe um nome que é muito comum em outros lugares, como garis. E na imagem ao lado, nós temos uma outra informação. Percebam, temos um personagem próximo a uma urna de votação. E o questionamento era, qual a relação entre essas duas imagens? Conseguem pensar? Existe sim uma relação. No momento em que nós estamos praticando a cidadania, né, indo até o local de votação para eleger um candidato, né, o candidato que foi escolhido por nós estamos exercendo um direito. E na cidade onde vivemos, né, no caso do nosso município, nós temos diversos tipos de trabalhadores que formam, né, essa rede de cidadãos. E ali nós temos um cidadão, né, exemplificado por esse trabalhador. E esse trabalhador faz um trabalho essencial para a manutenção dos espaços da cidade. Ele vai manter a cidade limpa. E, lógico, com isso nós temos a relação entre o que é a conservação da cidade, o respeito pelos espaços públicos, com a nossa prática de cidadania. As duas imagens se relacionam justamente por representar a cidadania. Falamos também de como que se organiza o trabalho, né, do município. Falamos, inclusive, sobre como que é caracterizado o poder executivo. Vamos partir daquele trabalhador ali que eu acabei de apresentar. Temos ali o funcionário da limpeza, o varredor de ruas. É um trabalhador, não é mesmo? Um trabalhador da cidade. E ele está executando um serviço, um trabalho. E ele também é considerado um servidor público. Sim, ele é um funcionário que presta um serviço. Prestando um serviço justamente para a execução de uma obra pública.
Ali nós temos esse serviço público. Percebam que eles têm uma relação também com as obras que são executadas nas cidades. E são executadas por quem? Pela figura do prefeito, que é o chefe do executivo dentro do município. Então, perceberam que existe uma relação entre todos esses profissionais? Vejam que ali na imagem, ao lado do funcionário da limpeza, temos outros profissionais. Temos engenheiros, técnicos de manutenção, temos professores, temos pintores e tantos outros profissionais que ajudam a executar obras e trabalhar no serviço público, dando desenvolvimento a algo que propicie a manutenção de tudo que existe na cidade. Falamos sobre, então, o papel do prefeito, que é o chefe do poder executivo. E existe um outro poder dentro do município também, que é o poder legislativo. Mas antes, recordam que eu mostrei, inclusive, o local de trabalho, né, do prefeito? Ali nós temos a imagem, né, a fotografia do Palácio 29 de Março, sede da Prefeitura Municipal aqui de Curitiba. E outras prefeituras do estado também têm uma sede própria. Aqui está exemplificada a sede da capital de Curitiba. O poder legislativo, né, que é representado pelos vereadores, os vereadores que vão votar as leis, que vão permitir com que o prefeito possa executar o seu papel. Então, percebam que esses poderes eles são independentes, mas se relacionam entre si. Aqui nós temos a imagem da Câmara de Vereadores de Curitiba, né, para exemplificar para vocês onde que os vereadores atuam, o local de trabalho deles. Então, vocês estão percebendo que no último encontro e hoje estamos falando sobre cidadania e como que ela se dá e como que a cidadania está diretamente relacionada à gestão dos serviços públicos. Eu gostaria que vocês assistissem a um vídeo aqui que vai nos mostrar e falar um pouquinho mais sobre o que é essa chamada cidadania. Vamos lá? O Brasil hoje é uma democracia. Significa que temos eleições livres e diretas. Escolhemos os nossos dirigentes. O povo pode mostrar sua insatisfação e protestar livremente. E o governo precisa dar explicações à sociedade. Em uma democracia, todos têm direitos e deveres, inclusive o Estado. O povo tem direito à educação, à saúde e à segurança. O Estado tem o dever de fornecer os serviços básicos à população com parte do dinheiro que pagamos de impostos. Cabe ao Estado brasileiro gerenciar os tributos pagos todos os anos pelo cidadão. E aí? Interessante esse vídeo, né? Nos faz compreender melhor sobre a definição do que é essa palavra, né? Cidadania, e como ela se relaciona com a nossa vida. Mas continuando aqui, nós temos a informação impostos e taxas. Como que essas palavras se relacionam com o que acabamos de ver, cidadania? Tem muito a ver, pessoal. Vamos aqui fazer a leitura? Para que os serviços públicos sejam oferecidos aos habitantes, são arrecadados impostos. Um deles é o Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU. Outro é o Imposto Territorial Rural, ITR. Olhem só, os impostos, eles são arrecadados pelas esferas do governo, do município, do governo estadual ou do governo federal. Todas essas esferas, né, da sociedade, elas vão utilizar o valor arrecadado no benefício da própria sociedade, desenvolvendo, inclusive, aí a cidadania. Seja por meio da manutenção de estradas, seja pela construção de escolas ou hospitais e tantos outros serviços necessários à nossa vida. Por exemplo, falamos ali do IPTU, um imposto muito importante.
ele é arrecadado, né, pela prefeitura do município, e o IPTU ele pode ser arrecadado, né, tanto ele pode ser arrecadado e vai ser cobrado de pessoas físicas, como nós, eu, vocês, ou mesmo por pessoas jurídicas. O que é pessoa jurídica, vocês sabem? Pessoas jurídicas são as empresas. Na imagem vocês podem ali perceber. Temos ali as pessoas que estão apoiando as construções, o prédio, a casa. Essas pessoas vão representar ali justamente essa pessoa jurídica, o empresariado, os empresários que também possuem, né, imóveis. E na imagem à esquerda, né, vocês podem ver uma pessoa como nós, que pode ter uma casa. E a partir disso vai ter que ocorrer o recolhimento desse IPTU, esse imposto sobre a posse desse imóvel. E é com esse dinheiro que a cidade pode prestar serviços, correto? Vamos seguir. Nós temos também as taxas. Vejam, as taxas, diferentemente dos impostos, são também tributos. Contudo, as taxas são tributos que vão se reverter em um serviço diretamente. Como assim? Vejam ali. Temos, por exemplo, uma fatura da empresa que nos fornece água e esgoto. Esse é um serviço que vai ser cobrado. E ele vai nos trazer em contrapartida, nos ofertar em contrapartida, água encanada, a rede de esgoto, serviços tão necessários à nossa vida. Percebam que existem ali outros exemplos, né, como a fatura da empresa que nos fornece energia elétrica, temos também ali o cartão transporte, que pode ser usado tanto aqui no município de Curitiba quanto em outros municípios. E essas taxas podem estar relacionadas, como eu disse anteriormente, pelas três esferas, tanto pelo governo municipal, governo estadual ou mesmo pelo governo federal, dependendo do destino a qual vai ser dado essa taxa, né? Ou que serviço que ela está relacionado a ela. Continuando. Vamos agora assistir a um vídeo que vai nos falar um pouco mais sobre a diferença entre o que são esses impostos e essas taxas e como que eles se relacionam, os impostos e as taxas, à nossa cidadania. Vamos lá? O papel do Estado é organizar a vida em sociedade. Isso significa administrar tudo que é público, criar as leis e fazer com que elas sejam cumpridas, construir a infraestrutura necessária, garantir a coleta de lixo, criar hospitais e manter escolas. Tudo isso custa dinheiro. Dinheiro que o Estado consegue através dos tributos cobrados dos cidadãos. Nosso país tem vários tipos de tributos. Os tributos se dividem em impostos, taxas, contribuições sociais. Eles geralmente são conhecidos por suas siglas: IPVA, IPTU, ICMS, IPI. Mas o que significa tudo isso? O imposto é um tipo de tributo pago em função de uma dada situação. O João, por exemplo, ele é policial militar e paga o imposto de renda, um imposto cobrado pelo governo federal sobre a renda de uma pessoa. A maior parte dos brasileiros não paga esse imposto, pois recebe menos do que o mínimo estabelecido pela lei. E como o João também tem uma casa, ele paga para a prefeitura o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. O João também paga um imposto sobre o carro dele, é o IPVA, que é cobrado pelo governo estadual. IPVA é a sigla para Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Outro tipo de tributo é a taxa, que a gente paga por um determinado serviço público. Assim, a Maria paga uma taxa quando pede uma segunda via de um documento na prefeitura. O João paga uma taxa para pedir uma certidão negativa. E os dois pagam uma taxa pela iluminação pública. Gostaram do vídeo?
É muito bom conhecer mais a cada dia, não é mesmo? E entender de algo tão prático na nossa vida, que é justamente falar sobre esses impostos e essas taxas que são comuns à vida de qualquer um de nós. E agora eu vou convidá-los a fazer um exercício. Peguem um caderno de vocês, uma caneta ou um lápis, coloquem a data que vocês estão assistindo a esta aula e, na sequência, copiem ali siglas. 2 pontos. Que siglas nós estamos aprendendo hoje? Vejam, temos ali algumas expressões que vão dar origem a algumas siglas. Por exemplo, Imposto Predial Territorial Urbano. Falamos sobre esse imposto. Vocês imaginam como eu posso formar uma sigla com toda essa expressão? Lembrem, as siglas normalmente são formadas, pelas iniciais de cada palavra que formará essa expressão. Então, vocês têm aí a dica de como escrever essa sigla. Na sequência temos Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Temos aí também uma outra sigla. E por último, Imposto de Renda. Às vezes você pode suprimir parte dessa expressão no momento de construir essa sigla. Suprimir é retirar. Eu vou dar um tempo para que vocês realizem esse exercício. Vamos lá? E aí, conseguiram responder a esse exercício? Se não conseguiram, não tem problema. Podemos tentar realizar o exercício juntos. Vamos lá? Primeiramente, nós temos ali o Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU. Lembram que falamos sobre esse imposto? Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA. Esse imposto é arrecadado por quem tem propriedade sobre um automóvel, um carro. Por último, temos Imposto de Renda. Alguém sabe como seria a sigla desse imposto? Esse imposto que é arrecadado, pelo governo federal, e algumas pessoas que ganham a partir de um determinado valor, recebem, tem uma remuneração a partir de um determinado valor, precisam efetuar pagamentos sobre esses ganhos. Então, o nome a sigla desse imposto é IR. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem essas respostas. Vamos lá? E aí, vamos continuar. Agora, eu quero convidá-los a fazer uma reflexão sobre uma imagem. A imagem que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Vejam,
temos ali uma pessoa, né? Uma moça, e ela está provavelmente dentro da sua residência, da sua moradia. O que vocês conseguem perceber nessa moradia em relação aos serviços públicos que falamos em algumas aulas, nos últimos encontros? Vejam, existem alguns serviços básicos ali que podem não estar disponíveis a esta pessoa, se vocês perceberem. Fazendo a leitura da imagem, vocês podem perceber que a luz elétrica, que normalmente ilumina todo o ambiente, não está ali disponível num lugar onde se torna perceptível aos nossos olhos, ou seja, nós não estamos conseguindo enxergar com facilidade. E ela está usando ali, inclusive, um outro tipo de utensílio, né, que pode ser uma vela, uma lanterna, algo do tipo, para mostrar ali, para poder iluminar aquele ambiente. Então, nós podemos perceber que ela não está tendo acesso a todos os serviços públicos. Eu quero que vocês me ajudem aqui a responder essa questão. Vejam lá, que serviço público essencial está faltando nessa moradia? Ficou fácil, não é mesmo? Eu vou dar um tempo para que vocês respondam a pergunta. Vamos lá? Ficou fácil de responder essa questão, não é mesmo? Vamos verificar qual é a possibilidade de resposta. O fornecimento de energia elétrica. O fornecimento da energia não está disponível naquela residência. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem a resposta. Vamos lá? Vamos para uma próxima questão? Na tela de vocês. Por que esse serviço é importante para os moradores do município? Vocês conseguem recordar desse assunto que tanto falamos em encontros anteriores? Por que será que a energia elétrica é tão importante para todos os moradores do município? Eu vou dar um tempo para que vocês tentem responder a essa questão. Vamos lá? E aí? Ficou fácil, não é mesmo?
recordam de que quando falamos sobre os serviços públicos, principalmente aí especificamente sobre a energia elétrica, nós vimos que ela é fundamental para várias atividades dos moradores. Por exemplo, manter os alimentos congelados, né, para que eles resistam mais tempo, né, nas nossas residências, ter um aparelho de comunicação acessível. Por exemplo, você não consegue ter acesso à sua televisão, seu rádio, seu aparelho celular, se você não consegue usar energia elétrica. Então, são situações que são fundamentais para a vida, né, de todas as pessoas. Eu vou dar um tempo para que vocês respondam a esta questão. Vamos lá? E aí, vamos para uma próxima questão? Vamos trabalhar bastante hoje, hein? Quem é responsável por oferecer esses serviços no município? Falamos muito sobre isso, inclusive na aula de hoje. Lembrem, estamos falando sobre a administração, a gestão do município. Vocês se recordam que no início da aula falamos sobre essa figura em particular que administra a cidade? Aí já dei uma dica para vocês. Eu vou dar um tempo para que vocês copiem a questão e já respondam na sequência. Vamos lá? E aí, conseguiram? Acredito que sim. Falamos muito sobre isso no início da aula de hoje. Vamos lá? Olhem ali, pessoal. É a prefeitura. A prefeitura é o órgão responsável pela administração. Então, nós temos ali a responsabilidade por manter esses serviços disponíveis a toda a população por esse órgão, que é a prefeitura, representada pelo prefeito do município. Vamos dar sequência, mas antes eu vou dar um tempinho para que vocês registrem essa resposta. Vamos lá? E agora que nós escrevemos bastante, eu quero convidá-los a assistir um vídeo que vai nos fazer compreender como se dão os direitos e os deveres que nós, cidadãos, né,
pessoas que vivem aí em sociedade precisam ter para poder ter uma vida digna. Então, todos nós precisamos seguir alguns direitos, né? E, obviamente, respeitar todos esses deveres que são obrigatórios a todos nós. Eu vou dar um tempinho para que vocês assistam ao vídeo. Vamos lá? O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu." E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com dois importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo, se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse ou exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social, o exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então até a próxima!
E aí, interessante, né? Nós temos uma série de direitos e deveres que precisam ser cumpridos e, principalmente, conhecidos por todos nós. Vamos ver aqui um texto que vai falar um pouquinho mais sobre isso. Direitos e deveres. Ser cidadão é possuir direitos e deveres que nos permitem participar da vida em sociedade. No Brasil, os direitos e deveres dos cidadãos estão definidos na Constituição. Olhem só, direitos e deveres são atos que nos fazem ser cidadãos, porque nós podemos compreender que é impossível conviver em um grupo sem respeitar o outro. Nós precisamos, os nossos direitos acabam quando começam os direitos dos demais. Vejam lá, falamos então sobre direitos e deveres e principalmente sobre uma informação nesse texto. Eles estão presentes na Constituição. A Constituição brasileira é todo esse conjunto de leis, né? Ela vai ser formada por todo esse conjunto de leis que vai demonstrar, né, por meio do seu texto, quais são esses direitos e quais são esses deveres que nós temos como cidadãos. E está tudo isso registrado nesse livro. Esse livro que foi escrito para nos dar um norte de como deve ser todo o comportamento de um cidadão. Aqui nós temos exemplos de que seriam esses direitos. Alguns direitos, não são todos, obviamente. Existem uma série de direitos que todos os cidadãos têm. Alguns ali, a liberdade de pensamento e de religião. Tão importante, né, você poder ter a liberdade para pensar o que você quiser e a liberdade de exercer qualquer religião. O acesso à informação, ou seja, você tem o direito de ter informação livremente. Vocês imaginam que algumas pessoas, em tempos passados, não tinham acesso à informação tão livremente como temos hoje. A garantia de sobrevivência e de vida digna. Então, o Estado nos protege, nos dá o direito à sobrevivência, a uma vida digna. Isso é muito importante. A participação política no país. Perceberam como é importante ter uma participação ativa na política do nosso país? Quando eu exerço o meu direito de cidadão e vou até o meu local de votação escolher o meu representante, eu estou participando politicamente do meu país. Vamos falar de alguns direitos. De alguns deveres, perdão. Vamos falar desses deveres. Eleger governantes por meio do voto. É tanto um direito quanto também um dever. Você deve exercer esse dever, esse direito, que também pode ser entendido como um dever, porque todos precisamos estar participando desse processo. Respeitar as leis. Todas as leis foram criadas para ser respeitadas. Pagar impostos. Por que pagamos impostos? Vocês imaginam qual é o destino dado a todos esses impostos? Tudo que o nosso município, por exemplo, oferece, tudo que é ofertado a nós tem a sua origem pelos impostos que nós pagamos como cidadãos. É dessa maneira que nós temos acesso, por exemplo, a calçadas, a sinais de trânsito e tantos outros serviços como a nossa saúde, a nossa escola, tantos serviços essenciais à nossa vida. Matricular os filhos na escola. Olha, vocês sabiam disso? Esse é um dever essencial, efetuar essa matrícula todos os anos dos filhos nas escolas, que são ofertadas gratuitamente. Claro, elas são ofertadas gratuitamente porque pagamos impostos e é com esse dinheiro que são construídas escolas e ocorre a manutenção das mesmas. Respeitar todas as pessoas, independentemente de sexo, condição social, grupo étnico, cor da pele, entre outros. Um dever essencial é respeitar todas as pessoas. E isso quer dizer que você não vai respeitar só alguns grupos de pessoas. Você tem que respeitar todas as pessoas, indiferente da etnia, da cor, da religião, dos gêneros
ou se a pessoa é homem ou mulher, ou apresenta qualquer tipo de orientação diferente da que você concorda ou não. Então você precisa respeitar todas as pessoas. Percebam que uma palavra ali teve destaque: étnico. É a origem das pessoas. Vamos verificar o que significa essa palavra? Olhem ali, na definição do dicionário, étnico, essa palavra é um adjetivo relativo à etnia. Grupo étnico, influências étnicas, que se pode referir a uma certa população, ao povo, característico de um povo, especialmente falando de um grupo social com uma cultura própria específica. Então, aí nós estamos falando da etnia, da origem de algumas pessoas que podem ter origens diferentes das origens do local onde elas estão vivendo, ou tem uma descendência diferente da sua. Então, a etnia vai representar toda essa variedade de tipos de pessoas. E, então, esse respeito deve ocorrer para toda essa diversidade de pessoas que estão ao nosso redor. E agora, respeitando as leis, eu vou convidá-los a refletir sobre algumas situações onde pode estar havendo um desrespeito ou uma ação onde as leis estão sendo respeitadas. Vamos pensar sobre as imagens. Aqui, nós temos uma imagem. Será que nessa situação está ocorrendo um desrespeito às leis? Vejam, temos um automóvel e dentro desse automóvel um aparelho de som. Ali na imagem temos uma legenda: Polícia Militar apreendendo equipamento de som. A Polícia Militar está agindo, porque alguém, uma pessoa, um cidadão, não estava respeitando as leis. Possivelmente alguma lei relacionada à poluição sonora. Vejam aqui, nós temos inclusive a lei que fala sobre a necessidade de respeitar a questão da sonoridade dos ambientes. É proibido perturbar o sossego e o bem-estar público com sons, ruídos, vibrações que causem incômodo de qualquer natureza e que ultrapassem os limites fixados nesta lei. Então, vejam, você ultrapassar um limite de som pode ser contra a lei, inclusive em alguns horários em especial. Então, essa é uma ação que mostra que a pessoa não está agindo de acordo com a lei. E agora, temos uma outra imagem. Vejam ali, um pai, levando a sua filha ali até a escola, uma criança. Será que nessa situação ele está respeitando a lei ou não? Não está respeitando. Vejam. Artigo 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Que interessante! Vocês sabiam que toda criança que já completou 4 anos de idade precisa estar regularmente matriculada nas escolas? Isso é um dever, então, de todos os pais, efetivar a matrícula dessas crianças. Próxima situação. Nós temos ali um prédio histórico, uma construção histórica aqui do nosso município de Curitiba, e tem uma situação ocorrendo ali naquele local. Vejam que há várias pichações. O nome daquela construção ali é o Belvedere, construção de 1915. É uma construção antiga, histórica aqui da cidade de Curitiba. E ali, essas pichações demonstram que algo não está certo, um desrespeito. Vamos ver ali? Então, a lei que vai falar um pouco sobre esse desrespeito. As pessoas que forem surpreendidas pichando casas e prédios, muros de particulares e estabelecimentos comerciais sem autorização do proprietário ficarão sujeitas a multa de R$5.000. Então, pichação é um crime. Pessoal, por hoje, vamos encerrando a nossa aula por aqui. Eu espero que vocês continuem participando. Até o nosso próximo encontro. Tchau!